Vendi todas as minhas ações de Banco Inter, jovem. Isso mesmo, mas fica tranquilo porque tem um racional por trás e eu vou explicar exatamente para vocês o porquê que eu fiz isso nesse vídeo aqui. Então, se você ficou interessado em saber o porquê que eu tomei essa atitude, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, vamos nessa. Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hã? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Leandro Cubas, fundador aqui do canal Vem Investir, e eu trago para vocês conteúdos aí relacionados à bolsa de valores, investimento, né, como você consegue construir o seu patrimônio utilizando a bolsa de valores para você começar a receber renda passiva e alcançar aí a tão sonhada liberdade financeira, tá bom? Então, se esses são conteúdos e temas que te agradam, eu já vou te convidar rapidamente aqui a deixar aquele like pesado para me ajudar aqui na distribuição dos vídeos do meu canal, se inscrever no canal também se você não for inscrito e ativa o sino aí das notificações para você receber o alerta quando a gente divulgar aqui os próximos conteúdos para você, tá? Já vou pedir uma desculpinha aí para vocês, eu tô um pouco gripado, tô um pouquinho meio ruim aqui da garganta, então eu tô meio perdido ainda, mas vamos lá, jovem. Eu vou compartilhar com vocês aqui o porquê que eu estou fazendo essa venda, né? Se vocês já acompanham aqui os meus conteúdos, provavelmente vocês sabem que eu nunca fiz nenhuma venda de nenhum ativo da minha carteira, né? Exceto realmente aqui o Banco Inter, que eu justifiquei lá, que foi por conta de rebalanceamento da minha carteira. Ela tinha ocupado um grande espaço na minha carteira. Mesmo eu fazendo os aportes, eu não conseguia controlar, então eu vendi cerca de 10 ações ali de Banco Inter na época. Foi o único momento em que eu realizei de fato uma venda. E o porquê então, Leandro, você está vendendo aí todas essas suas ações de Banco Inter? O que está acontecendo? Perdeu os fundamentos? Tá ruim? Tá zoado? Então fica tranquilo, eu vou explicar para vocês aqui ao longo do vídeo. Foi uma série de sequências e de fatores que me fizeram tomar essa decisão de acordo com a minha estratégia que eu tenho aqui para minha carteira, tá? Então antes de mais nada, eu já vou deixar aqui uma ressalva para vocês, dizendo que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, de venda de ativo, é simplesmente a estratégia que eu aplico, né, na minha carteira, como eu compartilho com vocês aí, vocês devem ver, eu tenho um quadro aqui onde eu faço os meus investimentos na prática com vocês, e aí para eu poder justificar então a remoção dessa ação da minha carteira, eu estou preparando esse vídeo, que eu já vinha falando um pouquinho de Banco Inter nos vídeos anteriores, então chegou o momento aqui de trazer para vocês, tá bom? Então, basicamente, o que foi o ponto inicial que me fez começar a pensar em vender de fato aqui o Banco Inter, tá? Primeiro, já queria deixar claro que eu gosto bastante da empresa, não tenho nada contra, acho bem interessante aí o serviço que ela vem fornecendo, mas ela divulgou recentemente, eu fiz um vídeo aí que ela pretende fechar, né, aqui as suas ações, né, na bolsa na B3 e pretende abrir lá fora o seu capital na Nasdaq, na bolsa americana. Então, no vídeo eu comentei brevemente as possibilidades que Banco Inter poderia fazer pra gente aqui que é acionista no Brasil. Então, a primeira delas, que é a que eu acho que provavelmente vai acontecer, ela vai converter as suas ações em BDRs pra gente. Então, não sei se vai ser uma BDR, duas, três, isso ela ainda não estipulou, mas é o que eu acho mais factível que ela faça, tá? Uma outra hipótese aí é que ela possa simplesmente comprar suas ações de volta, né? Então a gente vai receber um valor aí talvez um pouco mais acima do mercado para ser vantajoso para todo mundo. E aí ela recupera essas ações aqui e fecha então aqui na nossa bolsa. Uma terceira hipótese que ela também pode fazer é também converter diretamente lá fora essas ações aqui para ações do tipo A ou ações do tipo B, como já tem lá fora. O que eu acho que talvez não seja o cenário, tá? Não sei, é só a minha visão sobre isso, tá bom, jovem? Novamente. Então, pensando na possível relação que ela faça aqui, né, na possível escolha que seja converter em BDRs, que eu acho que é o mais simples, vocês já sabem também, eu tenho um vídeo aqui sobre BDRs, eu não sou muito fã de BDR, mas não significa que BDRs também sejam ruins. Na verdade, para mim não faria sentido ter BDRs aqui dentro, porque eu já tenho uma conta lá fora, numa corretora americana, então para mim faria muito mais sentido eu adquirir essas ações diretamente lá fora. Tá bom, jovem? Então, partindo desse ponto, né, que ela já divulgou que pretende, então, sair aqui da Bolsa Brasileira e ir para a Bolsa lá fora, americana, me surgiu, então, esse alerta do porquê, então, que eu poderia começar a pensar em realizar essa venda. Então, o primeiro ponto é que se for convertido de fato em BDR, eu imagino que quando fizer essa conversão, vai haver aí, boa parte dos investidores vão querer vender as suas BDRs, tá? Não vão querer manter justamente porque tá fácil o acesso lá fora, então não vai fazer sentido para alguns outros investidores, assim como não vai fazer para mim.
Então se a gente esperar ter essa conversão, eu vejo que aí a gente pode ter então essa venda de BDRs, o que eu já tenho um segundo ponto negativo, porque a gente sabe que as liquidez da BDR, elas não são tão líquidas, apesar que como vai converter todas, então vai ter um público ali aceitável, né, de investidores querendo fazer essas trocas. Tem gente que vai querer comprar, mas ao meu ver vai ter mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. Então acho que vai ficar um pouquinho mais difícil de realizar a venda. E o ponto, acho que o mais ruim de esperar fazer essa conversão para BDR, se é o que de fato vai acontecer, é que você precisa pagar um imposto ainda de renda, né? Então um imposto de 15% sobre o lucro que você obter nessa venda de BDRs. Então para mim não vai fazer sentido esperar converter em BDR, se for o caso, né, eu esperar para fazer isso e realizar essa venda, que provavelmente é o que eu iria fazer. Então, pensando em antecipar esse movimento, faria mais sentido, então, para eu não pagar, né, fugir do imposto, vender enquanto elas ainda são ações aqui dentro, porque a gente tem a isenção aí de R$20 mil por mês, né, na venda de ações. Então eu poderia tranquilamente vender essas minhas ações enquanto o mercado ainda está mais líquido, está mais fácil de ser vendido. Eu estou com uma valorização aqui de aproximadamente 564% nessas ações de Banco Inter, o que já é um retorno bem significativo para mim, né? Então eu colocaria esse retorno no bolso, né? E ainda não pagaria o imposto, ficaria tranquilo quanto a isso, tá? Então essa já é uma vantagem que me fez pensar em vender, talvez antecipadamente, antes de qualquer notícia ou qualquer informação que o Banco Inter traga pra gente. Dando continuidade aqui, jovem, então quais foram as outras características também que me fizeram pensar então nessa venda hoje, que me trouxe até aqui? Para a gente começar a explicar então essa segunda etapa, né, dos motivos, então eu já tenho o motivo principal, né, que é aí o foco, se ela estiver saindo, vai ter essa questão das BDRs que eu acabei de explicar para vocês, então esse foi o ponto inicial que me fez começar a realizar esse tipo de pensamento, tá, o racional para realizar essa venda. Então, com base nisso, eu decidi dar uma olhada também nos indicadores fundamentalistas da empresa, como é que ela está em relação aos demais possíveis concorrentes aqui, né? Então, a gente tem o Banco Pan, que chega mais próximo aí ao Banco Digital, né, para a gente poder fazer uma comparação, e também os três principais bancos aqui, os bancões, então Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Eu fiz uma comparação de alguns indicadores com eles, de indicadores fundamentalistas, então eu queria trazer para vocês esse tipo de análise que me fez também tomar como base essa decisão. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, então presta atenção no que eu queria demonstrar aqui, tá? Só um minutinho, vou compartilhar aqui com vocês. Beleza, jovens, chegamos aqui então, estamos na plataforma aqui que se chama Status Invest, tá? É uma plataforma gratuita, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, para quem tiver interesse. E o legal é que ela consegue fazer essa visão aqui, né, de comparação, que eu acho que fica mais fácil para a gente começar a analisar. Então tem alguns principais indicadores que eu queria destacar para vocês aqui. Se a gente olhar então, ó, na primeira coluna a gente tem Banco do Brasil, depois a gente tem Banco Itaú, terceira coluna aqui o Banco Pan, que é o banco do BTG, né, Pactual, e o Bradesco, por fim, o Banco Inter, né? Ou seja, nas comparações aqui de indicadores, o Banco Inter ficou em quinto lugar, né? Dentre todos esses 5 bancos que a gente está comparando, o Banco Inter ficou atrás dos 5 em relação a todos os indicadores que ele faz uma comparação. É bem legal isso aqui, ó. Ele atribui algumas medalhas, quem está na frente, quem ganha em relação a um indicador ou de outro, tá? Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a questão do ROI, né? A gente gosta de ver aí o retorno, né, sobre o patrimônio da empresa. E se a gente der uma olhada como é que está o ROI aqui desse cara, a gente pode ver que o Banco Inter ele tem quase 0,5% só, né, de ROI. Ele não tem um ROI tão expressivo, enquanto se a gente comparar com o próprio Banco Pan ali, né, o do BTG Pactual, ele tem um ROI aqui de 13%, né, outros bancos aqui, ó, 10, 14, 15%, então a gente vê que fica numa média ali de 14% um ROI para bancos, né, a questão aceitável aí pra gente. A gente sabe que a gente sempre busca quanto maior o ROI melhor. O Banco Inter, então, nesse caso, ele não tem um ROI tão interessante ainda nesse momento. Se a gente abrir aqui também, eu vou compartilhar com vocês aqui então um pouco da tela do Trade Map, que a gente consegue ver um histórico, principalmente do ROI aqui do Banco Inter, tá? Então se a gente olhar, ó, o ROI dele veio caindo, né? E desde 2019, mais ou menos, provavelmente quando começou ali a crise, né? Por conta do afastamento e tudo, a gente teve uma queda aqui no ROI de agora 0,5. E o ROI máximo que ele chegou a bater aqui nesse histórico foi então de 15%. Se a gente comparar então com o do Banco Itaú, tá? Esse aqui é o Banco Itaú, vamos dar uma olhada no ROI dele, que atualmente está em 11 aqui, a gente percebe que ele está meio que na média, né? Obviamente aqui por conta novamente da crise, também teve um impacto, mas nada tão bruto quanto no Banco Inter.
a gente percebe que aqui tem uma questão mais sólida desse banco. Esse é um dos indicadores que me chamou a atenção. O outro indicador que me chamou muita atenção, se a gente for parar para analisar em questão de investimento versus retorno, né? É a gente olhar simplesmente o PL, que a galera costuma olhar aí para ver em quanto tempo você vai ter esse retorno, né? E cara, é uma parada surreal, porque se você olhar o PL mais alto dentre todos esses bancos, é o do BTG, né, Pactual aqui inclusive, está em 23 o PL, mas se a gente olhar no Banco Inter aqui, ele está em incríveis 3.400, né, o PL. E se a gente olhar ainda no Trade Map, que provavelmente eles usam alguma outra forma para fazer esse cálculo, ou dependendo de quando eles fizeram esse cálculo, a gente tem um PL aqui de 4.860, sendo que ele já chegou a bater aqui 30 mil de PL. O que isso significa, basicamente? Significa em quanto tempo você vai receber, né, em lucros da empresa o retorno que você fez desse investimento. Ou seja, se você tem um PL aqui, se a gente olhar o PL de Itube, vamos voltar aqui, ó, PL do Itaú está em 15, né? Ou seja, significa que se você investir hoje aqui esses R$26, em 15 anos aproximadamente, se o Banco Itaú manter os lucros constantes da forma que estão, em 15 anos você reaver esse dinheiro investido, né, em forma de lucros. Já no Banco Inter, então, você teria que esperar aqui 4.800 anos, né? Ou seja, a gente está em 2021, provavelmente lá no ano 6.800, né, aproximadamente, você receberia esse seu retorno do investimento. Ou seja, está muito descolado, está muito alto, né? E o porquê que acontece isso? Para quem conhece um pouco do PL, sabe que o PL nada mais é do que a relação do preço sobre o lucro. Então, por que ele está alto assim? Significa que ou o preço está muito alto em relação ao lucro que ele está dando, né? Ou o lucro está muito baixo realmente. E de fato, né, se a gente der uma olhada aqui no lucro, vamos acompanhar o lucro aqui de Banco Inter. Se a gente for acompanhar por trimestres, ó, dá para perceber que foi caindo o lucro, né? Tava em 84, depois caiu para 76, 78, 56, 24, 1 milhão, teve aqui um negativo e depois ele ficou aqui em 17 milhões. Porém, olhando aqui por outra perspectiva, a gente percebe que a sua receita ela veio aumentando, né? 700 milhões, 800, 900, 1 bilhão, né, de receita, só que o seu lucro veio diminuindo. Isso pode significar que ela está fazendo alguns investimentos nela, então esse lucro caindo pode ser parte da estratégia da empresa, mas o que me incomoda um pouco é essa questão aqui, ó, se a gente voltar para outra plataforma, se a gente for olhar as margens, tá? Aqui a gente tem as margens, então, as margens de Banco Inter, ela é bem apertada, ó, 1% de margem líquida, a maior margem que ela tem é a margem bruta, tá? Que é 60%. Então aqui, ó, a margem EBIT ficou no negativo, provavelmente porque teve um prejuízo de quando foi feita essa medição aqui. E os outros demais bancos têm uma margem até que, né, considerável aqui, 37, 12, 15, 14, 30. O Banco Inter ele está numa margem bem apertada. Isso porque o que eu enxergo é que o Banco Inter, né, por ser um banco digital e eles têm essa característica de eles não cobram nenhuma taxa, né, pra gente. Para nós consumidores isso é um ponto positivo, mas para eles talvez não seja algo muito fácil de conseguir monetizar essa base de clientes que eles têm, né? A gente percebe que eles vêm fazendo algumas adesões, vêm melhorando ali a sua plataforma, aumentando os clientes, mas ainda assim ele não consegue monetizar. E aí por conta aqui dessa concorrência que eu enxergo que a tendência é sempre aumentar, a gente já tem aí Nubank querendo abrir o IPO lá fora, a gente tem aqui o BTG também, né, como concorrente, e como eles têm margens bem apertadas aqui e ainda eles não cobram nenhuma taxa, fica um pouco mais difícil, né, você conseguir monetizar isso. Você precisa pensar em outras formas de monetizar esses clientes, criar produtos diversos para você conseguir ter um retorno. E quanto mais competidores, que é o que enxergo que vai acontecer, isso vai ficando mais difícil, né, de você ter de fato esse retorno. Então isso aqui é um ponto também que me incomoda muito. Não significa que eu acho que Banco Inter seja ruim. Muito pelo contrário, né? Eu tenho uma empresa na minha carteira, eu acredito aí, né, na empresa e justamente o motivo do preço dela estar alto, né, hoje, você ter esse PL elevadíssimo que a gente viu aqui, é justamente porque as pessoas, os investidores de Banco Inter, entendem que em algum momento tudo isso, né, que ela está construindo de clientes, de produtos no seu aplicativo e tal, por mais que você
ela não tenha nada de cobrança de taxa ali para ganhar dinheiro, em algum momento ela vai conseguir converter isso em receita, né? E começar a aumentar ainda mais a sua receita para no fim ali converter em lucro. Então existe essa perspectiva e aí isso é precificado aqui no ativo. Então por isso que ela está inflada dessa forma. O único problema que eu enxergo aqui é que se isso não começar a ocorrer, né, de talvez tão rápido quanto a empresa consiga acompanhar, no meu ponto de vista, pode acontecer que ela comece a desinflar, né? E aí você tem ali depois um ajuste desses preços, já que a perspectiva é de R$ 70 hoje aqui, né, a cotação dela. Se ela não conseguir trazer o suficiente de retorno que as pessoas esperam, né, os investidores, elas comecem então a ajustar esse preço. O próprio mercado vai começar a ajustar e a gente vai ter já um PL voltando à normalidade de acordo com os lucros que a empresa distribui, tá bom? Então pensando nesse cenário hoje, olhando esses números, se fosse para eu entrar hoje em Banco Inter, eu não entraria. Justamente o PL está muito descolado para mim. Se a gente olhar aqui, ó, o lucro por ação está em 0,2. Ou seja, ela quase não tem lucro aqui por ação. Em algum momento aqui ó, em 2019 deu 1 centavo, 10, aqui 0,10, né? 0,11. Numa das melhores momentos dela aqui, ó, 0,9 centavos. E se a gente comparar então com o Itaú também, vamos pegar aqui, ó, o LPA está em 1,80. Olha a diferença, né? No mesmo momento aqui, né? Enquanto o Banco Inter está ali em 0,02, deixa eu até confirmar aqui para não passar para vocês a informação incorreta, é isso mesmo, 0,023, né, para ser mais exato, aqui a gente tem 1,79, num dos melhores momentos aqui, ó, 4,42. Olha a diferença, então, né? Um banco bem mais robusto. Então, pensando nesse cenário, analisando hoje a situação, eu não entraria em Banco Inter, porque eu enxergo que teriam outras oportunidades que estariam num valor mais aceitável para mim, para eu poder investir e ter um retorno talvez ali maior ou até mais rápido do que Banco Inter. Então pensando nisso tudo, jovem, eu acabei tomando essa decisão. Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás mostrando quais os possíveis cenários onde eu realizaria uma venda de um ativo. E o Banco Inter está se enquadrando em praticamente quase todos. Eu vou relembrar alguns pontos aqui para vocês, presta atenção. A primeira característica, então, que me fez começar a pensar nessa venda foi o possível mudança de cenário da empresa, né? Ela está saindo daqui, vai fechar as suas ações para não serem mais negociadas na B3 para abrir lá fora. Então já muda um pouco o cenário da empresa e isso já despertou esse gatilho para eu poder pensar e ver se faria sentido ou não manter essa ação na minha carteira. Com base nisso, então, agora a gente parte para a parte mais fundamentalista. Olhando aqui, né, conforme eu mostrei para vocês esses números, eu não enxergo então, jovem, que Banco Inter esteja de fato num valor que ele deveria valer, né? Eu acho que ele está muito inflado, então houve uma certa expectativa do mercado, né, em cima dessa ação que fez com que ela se inflasse bastante. E aí, se isso não começar a acontecer, muito em breve a gente pode ver então uma possível correção nesses valores da sua cotação, né, da empresa e tal. Então eu já tenho aqui o segundo fator também que me faria vender, né, talvez uma venda parcial, fazer um rebalanceamento, já que eu tive um lucro aqui bastante considerável, como eu falei para vocês, de aproximadamente 564% de valorização. Além disso, ela ocupa ali a maior parcela da minha carteira, né, como eu falei para vocês. Então eu poderia rebalancear vendendo ela um pouco, ou como a gente já está vendo todo esse cenário, tem a questão das BDRs que eu falei para vocês, eu pagaria um imposto, então para mim não é interessante. Se eu vender hoje em ações, eu acho que seria mais vantajoso porque eu conseguiria fugir do imposto, e se ela for lá para fora, eu posso pensar talvez se vale a pena investir nela lá fora ou talvez em outras possíveis ações de tecnologia, já que lá fora as ações de tech são muito melhores do que as que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, tá bom, jovem? Então eu estaria abrindo oportunidade, né, quando eu vender essas ações aqui de Banco Inter, para eu poder colocar um outro ativo na minha carteira, né? A gente tem também esse outro fator que eu comentei, que é quando você tem a questão da oportunidade, quando você investe em um ativo, você está deixando de investir em vários outros. E aí, por conta dessas características de Banco Inter, eu estaria agora então me desfazendo dela, colocando um lucro no bolso e abrindo oportunidade para outras empresas tão boas quanto, tá? Então, resumindo, eu tentando antecipar todo esse movimento que eu expliquei para vocês de possível conversão ou não de BDR, sair lá fora, daí vender para eu comprar talvez lá fora, pagar um imposto, tem toda a questão aí das análises que eu fiz de projeção da empresa, eu enxergo que talvez hoje seja o melhor momento para eu realizar essa venda, tá? Não faz mais sentido eu esperar. Então, pode ser que eu esteja errado, tá, jovem? Não estou falando que eu estou certo, mas essa é a minha visão que eu estou tendo no momento atual, tá?
lá na frente talvez fique mais simples de olhar, talvez eu esteja fazendo a pior merda aqui da minha vida, mas assim, não tem como eu ir contra o que eu acho correto, e no momento hoje eu acho que isso aqui é o que faz mais sentido para minha carteira, para minha estratégia e para os meus investimentos, tá bom? Então, com base em tudo isso que eu expliquei para vocês, eu vou realizar aqui a venda dessas ações. E novamente, eu poderia realizar em vendas parciais, né, tentando pegar ali momentos onde a empresa continuasse subindo, mas isso para mim não vai fazer tanta diferença, porque eu não tenho tantas ações assim de Banco Inter na minha carteira. Eu devo ter aqui um lote e meio, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, fechando aqui, eu vou agora na minha corretora Rico e vou compartilhar esse momento aqui onde eu vou realizar a primeira venda da minha carteira, né, do ativo aqui na minha carteira com vocês, tá bom? Então me acompanha aqui, vamos nessa. Aproveitando, jovem, enquanto eu vou compartilhando aqui a minha tela com vocês novamente, estou conectando aqui na minha corretora e tal, deixa aí nos comentários se você também concorda com esse meu ponto de vista, com as informações que eu trouxe para vocês, ou se vocês têm um outro tipo de pensamento, talvez para vocês isso aqui não faça o mínimo sentido, a venda do que eu estou realizando, tá? Então, deixa nos comentários aí o que você achou dessa breve explicação, desse meu racional por trás dessa venda. Se você está de acordo, se você não está, se você vai segurar aí Banco Inter, se é que você tem Banco Inter na carteira, e se você vai segurar até a próxima divulgação que eles fizerem aí para o mercado, tá? Deixa aí, vai ser uma honra ler cada um de vocês, o pensamento e o racional de cada um, para ver se a gente está evoluindo junto aqui, beleza? Bom, jovem, eu tô aqui então já na corretora Rico, tá? Já abri a tela aqui do Home Broker, coloquei a opção de venda, BID 11. Eu tenho exatamente 105 ações de Banco Inter. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver se tem aqui. Tá aqui então, ó, Banco Inter, 105 ações. E eu vou vender então essas 105. Eu vou vender 100, tá? Que é a quantidade de lote padrão da Unity. Depois eu vou vender a 5 a valor de mercado, tá? Então vou colocar aqui venda. Vou colocar minha assinatura eletrônica. Beleza, ordem executada. Agora eu vou vender então a questão aqui do BID 11 fracionado e eu vou vender as 5 que eu tenho, tá? Vamos vender aqui também. Ordem executada. Então é isso, jovem. Eu vendi aqui, ó, exatamente pelo valor aqui de R$77 mais ou menos, tá? 77,85. 77,85 e tal. Então realizei essa venda justamente por conta desses motivos que eu expliquei para vocês, né? Eu fico um pouco chateado de estar vendendo essas ações. Eu particularmente, como eu falei para vocês, eu gostava de manter Banco Inter na minha carteira, mas devido a esse cenário, eu acho que faz mais sentido eu tentar antecipar esse possível movimento que vai acontecer e aproveitar que é a isenção das vendas, né, das ações de até R$20 mil. Beleza, jovem? Então, eu quero saber aí de vocês, se vocês acham que eu fiz uma escolha certa, se vocês não fariam isso, qual é a estratégia de vocês para esse momento. Deixa aí nos comentários, isso daí vai ser muito importante, tá? Para a gente poder bater um papo, ter essa conversa. E eu peço aquela ajuda, se você ainda não fez, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações. Me segue lá também no Instagram, é @lecubas, tá? Vai ser uma honra ter vocês por lá. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para vocês. Novamente, só ressaltando, isso aqui não tem nada a ver com recomendação de compra ou de venda. Eu estou apenas mostrando o que eu penso, né? Qual foi a minha estratégia, o meu racional por trás dessa venda. Para em algum momento vocês falarem, ah, mas você tirou o Banco Inter, não explicou o que aconteceu, por quê, agora está aqui. Então, foi basicamente essas informações, né? Tudo isso que foi acontecendo foi se acumulando e fez com que hoje para mim se tornasse mais factível e viável eu realizar essa venda, porque eu acredito que a empresa esteja um pouco inflada do que ela realmente deveria valer. Já estou com um lucro interessante, ela está fazendo essa movimentação para sair aqui do país, então tudo isso me fez tomar essa decisão. Fechou, jovem? Bom, eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham um excelente dia. Meu nome é Leandro Cubas, sem mais, bora investir?